Muito bem, esse aqui é o vídeo do EasyPoint Web, que é o software para poder fazer registro de ponto e gerenciamento e controle, né? Para jornadas aí de empresas por meio dos funcionários. Esse aqui, nós temos do lado esquerdo a versão web. Então, na versão web, é possível fazer tanto o registro de ponto. Veja que aqui, quando você clica nesse botão aqui, ó, registrar ponto, abre uma tela aqui para você poder deixar salvo a sua empresa, né? E também o PIN, ou seja, o código que o funcionário ele vai utilizar para poder fazer o registro de ponto dele. Então, de forma fácil, não tem como fazer um bloqueio, uma modificação, porque todo dispositivo ele tem um ID. Veja que aqui tem um ID, ó. Então isso aqui é configurado para o padrão, não há como o funcionário, por exemplo, utilizar a versão web na casa dele, sendo que o navegador dele vai gerar um outro ID. Então isso aqui é vinculado no local, na empresa, ou na casa do funcionário, se ele for home office. A gente vai explicar aqui brevemente mais a questão do registro de ponto e a gestão desses pontos, né? Na mesma tela web também tem um acesso administrativo. Quando você entra com o usuário, a senha, você tem os recursos aqui para você ver o cadastro dos funcionários, né? Então, dentro do cadastro do funcionário, você tem configurações específicas para esse funcionário, bem como os dados de trabalho dele, né? Aqui você tem a questão do banco de horas, se você trabalhar com banco de horas, as opções de registro de ponto, bem como o código que ele utiliza para fazer o registro de ponto dele. Ó. Então aqui, ó, 88404. Como exemplo, a gente vai usar esse código, né? A questão dos cadastros aqui também, dos horários, eles funcionam da seguinte forma. Por padrão, você já tem um padrão aqui que é o horário geralmente que as empresas trabalham de segunda a sexta, né? Das 7 às 6, mas é personalizado isso aqui, ó. Então a gente ajusta dentro dos parâmetros que a sua empresa trabalha. Isso é configurado aqui manualmente, ó, e também por funcionário, tá? Então tudo isso é configurado da maneira que for necessário aí na sua empresa, tá ok? E bem como os relatórios também, né? Que é bem mais fácil de você conseguir visualizar, né? Espelho de pontos, ó. Então aqui você consegue visualizar um período que você queira fazer a visualização dos pontos, né? Você pode adicionar os funcionários aqui, ó. E aí ele vai gerar para você um relatório, visualização do registro de ponto, né? Sistema de apuração de pontos. Bem como a impressão para ele poder assinar, né? Estar dentro dos padrões aí exigidos, né? Tá ok? Então aqui é só uma visualização rápida dos recursos da versão web. Então só para a gente fazer o registro de ponto na versão web, nós vamos sair aqui, vou fazer uma simulação, né? Então eu vou fazer o registro de ponto. A empresa, você vai deixar o nome aqui que você utiliza da sua empresa. E aqui, ó, o funcionário pode tanto digitar aqui no teclado quanto no teclado virtual. Então eu vou usar aqui o teclado virtual e registrar o ponto. Veja que aqui, ó, confirma o registro? Sim. Aí ele já mostrou, seu ponto foi registrado com sucesso, consulte o comprovante de ponto no aplicativo. Muito bem. Está configurado nesse funcionário o registro de ponto também para receber o comprovante no e-mail, né? Então lá no e-mail ele recebe esse comprovante. Então fica bem mais fácil também de ele ter os registros dele de ponto, né? Mas aqui, ó, nós vamos entrar agora aqui no detalhe do aplicativo. Existem dois aplicativos. Um que é o EasyPoint On, ele é o que é utilizado se na sua empresa você desejar utilizar o aplicativo no celular pessoal dos funcionários, né? É esse aplicativo, então ele depois que instalar e receber o acesso dele com o nome e o PIN dele, né? Ele vai simplesmente deslizar esse botão aqui, ó, pro lado direito. Ele clica, segura e arrasta para o lado direito. E ele já está registrando o ponto. Veja que ele pega a localização do funcionário. E você pode visualizar aqui também o recibo no leitor de PDF do seu aplicativo Android, né? Tá ok? Bem prático também esse recurso.
Bem como ele tem outros recursos aqui também, ó, como o espelho de ponto, ele pode visualizar, né, as batidas de ponto aqui, os registros, né, que ele realizou. Tá ok? Então é bem simples, né? O aplicativo ele é bem intuitivo com esse objetivo de apenas fazer o registro de ponto. Agora, se você for utilizar um tablet, por exemplo, você não tem um relógio físico onde coloque biometria e outros recursos, você pode utilizar um tablet ou até mesmo um celular com a tela grande, né? Nos locais na sua empresa, onde é necessário fazer o registro de ponto de todos os funcionários. Então, utilize-se o EasyPoint Infinity. Esse é o terceiro recurso que nós temos. Então, tem uma versão web. A segunda, o aplicativo pessoal, que pode ser instalado no próprio celular do funcionário. E o Infinity, que pode ser instalado em apenas um ou mais aparelhos dentro da empresa. Aqui nós já fizemos o login administrativo, né? Você vê que tem vários recursos. E você pode habilitar aqui o modo quiosque. A partir desse momento, ele fica com essa tela. Então pode ser num tablet ou num celular, né? Ele fica bloqueado para que seja feito os registros. Então quando eu tocar na tela, vai aparecer a mesma tela do web, ó, semelhante na verdade, né? E aí o funcionário ele pode simplesmente tocar na tela com o PIN dele, ó. Então vou digitar o mesmo PIN do funcionário que a gente já simulou e vou confirmar. Veja que ele pega a localização e registra de novo o ponto. Seu comprovante será enviado por e-mail. Em caso de dúvidas, consulte o RH. Então, o modo quiosque é bem interessante também e de forma prática, né? Ele consegue fazer essa gestão aí de registro de ponto. Tá ok? Então aqui são os recursos, as funcionalidades de registro de ponto, versão web e os dois aplicativos também, pessoal e outro que pode usar na empresa aí de forma fácil para você fazer a gestão dos seus funcionários.